Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, amigas, companheiros e companheiras. O desejo do meu coração neste momento é que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Deus te abençoe em todos os momentos. Estamos aqui agora, dando prosseguimento à nossa palestra acerca dos dons espirituais. Eu disse no início do nosso comentário que o meu desejo com estas palestras era trazer este assunto ou estes assuntos para o campo terreno. Explico melhor. Trazer estes assuntos dos dons espirituais para nosso âmbito, o nosso convívio. Eu disse lá que eu poderia fazer um estudo complexo, bem detalhado, de forma bem didática, mas eu expliquei para os irmãos que eu gosto de trazer a palavra de Deus para o meu dia, para o meu momento, para o meu instante, porque é hoje e agora que eu estou necessitando. Cada um de nós trabalhamos da forma que o Senhor Deus lhe permite trabalhar. A mim, da parte de Deus, é facultado este entendimento, de sempre que eu for falar a palavra de Deus, eu estar aplicando a palavra de Deus no momento da nossa necessidade. Este momento é hoje, é agora. Eu não sei se os irmãos perceberam, pelo menos eu senti, que as nossas palestras, as nossas falas estão um pouco orientativas, uma dose de exortação. Claro, de ensino também. E nós já estudamos aí, já passamos pela palavra da sabedoria, do conhecimento, da fé, de curas. E agora estamos no quinto dom e saindo do verso 9 do capítulo 12 e entrando agora no verso de número 10. E neste momento nós vamos discorrer um pouco, serão breves a fala não podemos estender. E nós vamos estar agora falando sobre o dom de maravilha. E leio a Bíblia Sagrada. 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 10. Diz assim: e a outro, se lembra da colocação que sempre encontramos esta palavra, e a outro, a operação de maravilhas. A operação de maravilhas, ela foge completamente também do âmbito de recurso humano. Operação de maravilha, se nós analisarmos as maravilhas operadas desde Gênesis até ao Apocalipse, nós vamos ver também a multiforme maneira de que os dons de maravilha foram e são operados. Eles abrangem os segmentos da vida, da natureza, mediante uma necessidade. O dom de maravilha, ele vai desde expulsar um demônio ou até dizer a este monte: sai-te daqui e passa para acolá. Quando eu estava meditando sobre este dom de maravilha, logo me veio à mente um pensamento que, neste dom, eu vou dizer obreiros, porque eu quero abranger todas as hierarquias, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, mas eu não quero parar aí não. Nós podemos prosseguir aos bispos, apóstolos, e se tiver mais alguma coisa por aí, se já inventaram mais alguma coisa por aí, eu quero chegar lá também. Todos esses segmentos da hierarquia, eu penso que aqui neste dom vai encontrar dificuldade, porque profetizar, eu vejo que estes segmentos de obreiros não estão tendo dificuldade. Todos profetizam com a maior facilidade. Falar em línguas virou motivo de piada, motivo de brincadeira, até motivo de zombaria. E aí, dentro deste dom, penso que eu encontro um grau de dificuldade para estas pessoas que estão trabalhando com o Evangelho, que estão trabalhando com os dons de Deus. Às vezes nos dá medo, nos dá arrepio de ver como estão vulgarizando os dons de Deus. Eu não quero dizer aqui que eles estão conseguindo, mas pelo menos estão levando de forma que eu não sei realmente até que ponto as coisas vão chegar. Mas aqui no dom de maravilha, eu
até queria ver estes obreiros, obreiras, brincar de dizer aos montes, sai daqui e passa para lá. Porque realmente isto vai acontecer. Esta maravilha, este domínio sobre a natureza vai acontecer, desde que seja Deus usando o homem e não o homem tentando usar as coisas de Deus. Porque, como já disse nos outros segmentos, no dom da cura, por exemplo, eu até citei uma passagem, mas os irmãos já viram muito isso daí, revelações, profecias, que eu quero orar por você, e é por uma doença que você nem sabe ainda, mas Deus está me mostrando. Eu já vi muito esse tipo de brincadeira. Também não quero aqui estar desmerecendo os homens e mulheres que realmente são usados por Deus. Eu estou aqui me referindo a esse vandalismo espiritual que está acontecendo nesses últimos dias. É fácil. Eu vou repreender uma enfermidade em você que Deus me revelou, mas que nem você sabe ainda. Isto é fácil. Mas no dom de maravilha aqui, e eu até penso que em algum momento isso já aconteceu ou pode acontecer, de alguém falar para o tal obreiro ou obreiras, bom, se você realmente tem o dom de Deus, então manda este monte sair daqui e passar para lá. Eu acho que aqui no Dom de Maravilha, muitos, e nós não estamos vendo as pessoas indo muito perto deste dom, porque existe esse grau de dificuldade aqui, não tem como brincar com as coisas. Parece que existe aqui um grau de dureza a mais. Aqui a coisa tem que ser séria. No obstante, nós vemos alguém brincando com o demônio, entrevistando o demônio, enfim. O que eu estou dizendo nesta série de comentários, os irmãos estão vendo isto no dia a dia. Eu sei que há uma indignação em cada um dos nossos corações de pessoas que são sérias com as coisas de Deus. O dom de maravilha, a própria palavra já explica por si só. Dom de operação de maravilhas. Eu disse do Gênesis ao Apocalipse, os irmãos estudando a Bíblia, os irmãos vão ver que no antigo passado, os homens, cito aqui Eliseu, aquele dia lá na escola de profetas, cortaram a árvore, aquele machado era emprestado, caiu na água, o moço suplica, ai meu senhor, porque o machado era emprestado. E o homem de Deus, ele vem e faz aquele machado flutuar. Não é maravilhoso? Não é lindo? Não é bonito o agir de Deus? Mas esse dom de maravilha, nós não estamos vendo aí corriqueiramente como os demais. Porque, sinceramente, não dá para brincar de falar para o machado subir do fundo d'água. Não dá para brincar. Porque neste caso eu seria, por mim mesmo, desmascarado no mesmo momento, no mesmo instante, na mesma hora. Os irmãos lembram do grande profeta de Deus chamado Elias? Elias tinha as maravilhas de Deus em suas mãos. Suas mãos, em sua vida. E se necessário fosse, como foi em alguns momentos, Elias erguia suas mãos ao céu e dizia à natureza, não é ao vizinho, a uma pessoa que você pode confundi-la, deixá-la em confusão, se é ou se não é, sim ou não. Elias conversava com a natureza divina e ele dizia, por tantos tempos não há de chover na terra. E a chuva maravilhosamente não vinha sobre a terra por ordem, por determinação do homem de Deus. O mesmo homem, ele estendia a sua mão aos céus de forma maravilhosa e dizia, agora sim, chova sobre a terra. E chovia sobre a terra. Não é maravilhoso? Há como se equivocar? Há como ter dúvidas se realmente é homem de Deus? Não. Outra maravilha, Velho Testamento, muito especial, Elias. Aquele desafio que a nossa mente seria muito dispar, muito incompatível ao nosso ver, à nossa mente, ao nosso raciocínio. Um homem só, porém de Deus, lutando contra 850 profetas. 400 de Baal, Deusinho, com o D minúsculo, feito por mãos humanas, por mente humana, e mais 450 profetas daquela deusa infeliz chamada Astarote. E o homem de Deus, com os milagres, o poder de Deus na mão para operar sinais, sozinho desafia toda esta multidão de profetas. Ele não teme
eu quero ler depois um verso aqui na frente do apóstolo Paulo, ele mesmo que ensina sobre esses dons, o que ele diz sobre ser homem de Deus. E Elias, aquele homem de Deus, um homem inconfundível, um homem que deixa patente a que e por que ele está ali. Ele manda trazer todos os profetas, manda levantar os altares e manda os 850 profetas, juntamente com Jezabel, Acabe e os seus. Manda que eles orem, que supliquem aos seus deuses. E os profetas lutam e lutam e lutam e lutam e nada acontece. E aquele homem simples do campo, que nós praticamente não sabemos quase nada da sua origem, da sua família, sabemos apenas que era tesbita da região de Tisbé, ele tem o poder de Deus. E depois de tudo fracassar com os deuses materiais, ele ora, estende a sua mão, e o Deus do céu lhe atende, e manda fogo, e destroça tudo que era obra maligna ali naquele local. Não estão brincando com o dom de maravilha, porque é mais complicado. Eles ainda não estão tendo peito para entrar neste campo. Estão tentando, eu vejo algumas tentativas. Eu não vou citar porque eu não quero aqui que fique uma suspeita que eu estou dizendo para A ou B. Eu estou dizendo para todos que porventura Deus permitir ver esta palavra. Mas estão tentando. Mas eu já percebi que eles têm dificuldade de se aproximar do dom de maravilha. E Paulo, eu quero ler pelo menos mais 2 ou 3 passagens falando sobre este homem. Todos os apóstolos foram usados milagrosamente por Deus, mas Paulo é um dos destaques de Gênesis ao Apocalipse. A boa vontade de Deus passa por esta vida, passa por estas mãos. Depois eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ver que Paulo está sendo mandado para a Itália. Ali ele vai ser julgado, vai ser morto juntamente com Pedro. E no meio do caminho acontece aquele fenômeno naquela região ali, no mar, aquele fenômeno chamado Euroaquilão. Vendaval, uma tempestade, maremoto marinho ali. E nós sabemos que passaram aqueles 276 homens que estavam com Paulo naquele navio, eles vão passar por um grande perigo, um grande risco de vida. Mas Paulo está tranquilo. Se necessário for, ele é homem de Deus para operar prodígios e maravilhas. Mas o que eu acho importante, que é o que todos nós devemos de ser e proceder assim, Paulo se levanta a eles e diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente ao navio. Ou seja, nenhum de nós vamos morrer, o navio sofrerá alguns danos. Ponto-chave aqui. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Sim, o anjo de Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço esteve comigo. Por isso eu vos digo, não temais, porque nenhum de vós perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. Paulo está com o domínio da tempestade em sua mão. E nós vamos ver o final. São muitos versículos, assunto extenso, então eu não quero estender muito. Mas é isso aqui que nós precisamos. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Quando isso acontecer, homens e mulheres, não tenham medo de entrar na sala do dom de operação de maravilha. Não tenha. Deus vai te pegar lá na sala e, se necessário for, ele vai te usar. Um dia, Paulo, ele foi a Samaria pregar. Chegando em Samaria, os apóstolos começaram a orar em favor dos samaritanos. Eles tinham recebido o evangelho, mas não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. E então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos. É um ato maravilhoso. Minha mão ser usada por Deus e eu colocar a minha mão sobre a cabeça, sobre a vida de alguém e elas, através da minha mão, receber o Espírito Santo de Deus. É um ato muito maravilhoso. Quando isto está acontecendo, ali tinha um senhor, e ele chamava Simão. E diz assim, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Se fosse nos nossos dias, alguém sairia bem de situação nesta noite, porque hoje estão pedindo, estão cobrando.
E aqui, o próprio Simão, ele próprio está oferecendo. Seria bem mais fácil, né, para esses homens e mulheres de hoje, esses mercenários da fé, os negociadores da fé. Oferece. Simão lhes ofereceu, porque ele achou maravilhoso aquele fato, dizendo: dai-me também a mim este poder. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um pastor aí do Brasil. Eu sei que existe em todo o mundo, mas aí no Brasil, eles estão fazendo curso para ser usado pelos dons de Deus. O fato principal é que esse curso é caro, não é dado. E se fosse dado, o homem não tem poder de dar o dom de Deus a ninguém. Se eu falar para você que eu vou lhe dar o dom de Deus, estou mentindo para você. E ele, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, nos ofereceu dinheiro dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Não tinha nada a ver com ele. O negócio é que primeiro é converter, aceitar Jesus. Para ser usado pelos dons espirituais de Deus, você tem que conhecer a Escritura Sagrada. E o grande erro desses homens e mulheres que estão aí, dizendo fazer a obra de Deus, o grande erro deles é porque eles não conhecem a Bíblia. Eles não estudam a Bíblia. Para receber o dom de Deus, você tem que ter intimidade com a palavra de Deus, para você não cair na contradição de fazer as coisas erradas. Eu peço até que Deus tenha misericórdia de homens e mulheres no Brasil e no mundo. Já disse no outro vídeo que às vezes, por ignorância, porque viu o outro fazer, como aqui Simão viu Pedro e os apóstolos operando estas maravilhas, ele quis também, mas ele não podia receber esse dom de Deus. Já pensou os dons de Deus na mão de um feiticeiro? Isto jamais vai acontecer. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição ou a tua condenação, em uma outra tradução da Bíblia. Eu não quero o teu dinheiro. Que diferença, né? Passou muita coisa pela sua cabeça, pela sua mente, a diferença deste obreiro de Deus com estes obreiros mundanos que estão aí? Não, nós não queremos, nós não estamos aqui por dinheiro. Nós não vendemos o evangelho. Porque nós não vendemos, porque não é nosso. Você quer saber por que nós não vendemos? Porque não é propriedade nossa. Os dons de Deus só Ele pode dar, e a Ele cabe a ministração, e não a nós. O teu dinheiro seja contigo para a tua condenação, para a tua perdição, ó Simão. Olha o que Pedro vai dizer, a repreensão. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Se fosse hoje, nós... vai dar dinheiro? Irmãos, eu já vi cada coisa. Companheiros meus, de amigos meus, pastores, no decorrer desse, eu posso dizer, 63 anos de Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu costumo dizer que eu sou nascido no Evangelho, porque meus pais converteram no ano de 1961 e eu nasci em 58. Eu tinha 3 aninhos de idade quando os meus pais e toda a minha família converteu. Então, eu costumo dizer que eu já nasci no Evangelho. Meus pais converteram, eu tinha 3 aninhos, era um anjinho inocente. E nestes 63 anos de Assembleia de Deus, de vida cristã, eu já vi coisas que me dão arrepios. Quantas pessoas enriqueceram pelos dons de Deus, usando os dons de Deus. E talvez muito deles, eu sei, porque eu já viram eles pregar nesta passagem, mas eles estão preferindo o dinheiro do que a dura repreensão daquele que nos oferece. E quando é oferecido, porque eu tenho visto que muitos, repito, enriqueceram através do uso da palavra de Deus e dos seus dons. São falsos mestres, falsos pregadores, falsos pastores, falsos ensinadores, falsos obreiros, falsos crentes, falso tudo que os irmãos puderem imaginar. Ora, você não tem sorte nem parte neste ministério porque você não é crente. Mas crente como? Eu disse lá na introdução. Como diz a Escritura, não como eu penso, como esses pregadores, esses pastores, missionários, missionárias, apóstolas, bispas. Não é como estas pessoas estão pensando. Parte no ministério, como diz a Escritura. E por isso eu já disse e repito, estude a Escritura antes de fazer nada para Deus. Então tá bom. Simão, o mágico, desmascarado. Paulo segue seu ministério. Prossegue a sua jornada. E atravessando a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, outro. Sempre teremos essas pessoas no nosso caminho. Um certo judeu, era até judeu mágico, falso profeta
chamado Bar Jesus. Eu li esta passagem antes e quando eu li esta passagem e passei aqui por este nome, Bar Jesus, eu era bem jovem e o obreiro de um culto que nós dirigimos à noite não é nenhum daqueles outros dois que eu citei, os dois sábios, os dois cheios de conhecimento, não é aqueles dois não, já é outro. Em um culto ele disse assim: irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Eu não sei se ofereceu um brinde, uma harpa, sei lá, um negócio para quem acertasse. Mas ele disse: onde é na Bíblia que Jesus estava na frente de um bar? Ué, ao meu ponto de vista, Jesus nunca esteve, pode ter passado ali por onde ele evangelizou, caminhou, ele pode ter parado na frente de um bar, ter evangelizado, mas eu não tinha conhecimento de nenhum lugar que a Bíblia me dissesse que Jesus estava na frente de um bar ou de um armazém, de uma mercearia, de uma tenda. Isso não me passou pela cabeça. E depois, quando ninguém acertou, ele disse esta passagem, Bar Jesus, que Jesus aqui estava na frente de um bar. Eu, no meu ponto de vista, está brincando com a Bíblia, está brincando com o nome de Jesus, mas nosso assunto é outro, né? O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, e este, chamando a si Bernabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Verso 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter e perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora a mão do Senhor contra ti, e ficarás cego. Pronto. Simples assim. Está brincando com as coisas de Deus? Está pervertendo os santos caminhos do Senhor? Ficarás cego. Isso é operação de maravilhas. Eu não vejo ninguém brincando com isso daí. Porque aqui não é fácil. Este campo, eu disse, é um campo difícil de lidar com ele. E eu acho que para encerrar, isso aqui aconteceu lá em Filipos. Eu tive o privilégio de ir à cidade de Filipos. Saímos de Atenas, fomos para a Macedônia. Paramos na capital, Tessalônica, e não sei se pousamos Tessalônica, eu não lembro como foi, mas eu sei que visitamos Tessalônica, umas outras cidadezinhas ali no percurso, e fomos a Filipos. Eu tive o privilégio de fazer esta viagem em uma das viagens que fiz a Atenas. E esta, indo a Filipos, foi com o meu amigo, o pastor Marcos Fabiano, que agora está como missionário nos Estados Unidos. Naquela época ele estava em Atenas e eu fiz esta viagem por bondade de Deus a Filipos juntamente com ele. Paulo aqui, e nós visitamos lá este local, deste acontecimento aqui. Saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, viu? Ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Dá pra gente ficar assim meio... Não tem as pessoas que gostam de elogio? Eu não gosto que me chama de bênção. Ó bênção, Pai do Senhor, bênção. Ô abençoado, Pai do Senhor é abençoado, tá tudo bem abençoado. Eu não gosto, porque todas as vezes eu lembro disso daqui. São servos do Deus Altíssimo. E ela fez isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora ele saiu. Eu termino aqui com estes exemplos desses dons de maravilha, que vai lá no campo aonde a nossa brincadeira não pode ir, aonde a nossa condição humana não pode ir. E aqui nós vamos ver que, mediante ser uma operação de dom de maravilhas, nós vamos ver que muitos dos outros dons que já palestramos até agora estão aqui embutidos também. Pode analisar passagem por passagem e os irmãos vão ver que os dons estão entrelaçados, estão casados entre si. Eu vou terminar porque já estamos indo esgotando os minutos, mas Deus os abençoe. Eu peço aqui, se gostar dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, nos dê um joinha, comente e compartilhe. Nós precisamos da sua ajuda para que nós possamos continuar com este trabalho, porque até o momento é o desejo do meu coração. Deus os abençoe, muito obrigado, amém.